Massachusetts se prepara para receber Salão do Livro, um evento literário para brasileiros. Na Geórgia, brasileiro com histórico de violência é preso por ameaça armada à namorada. Imigração 2023 foi de recordes negativos em número de prisão de imigrantes, revelam dados do governo. Frio à vista. Primeira nevasca chega a partir de hoje aos estados do norte e noroeste do país. E atenção, o Consulado do Brasil nos Estados Unidos oferece provas de certificação do ensino fundamental e médio para os imigrantes. Deram todo o auxílio, oportunidade de fazer a prova. Olá, boa noite. Muito boa noite. Contagem regressiva para um esperado encontro literário brasileiro marcado para acontecer nesta quinta em Massachusetts. A gente está falando do Salão do Livro, um encontro gratuito que acontece todo ano e atrai uma multidão de leitores e escritores. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Vai ser um encontro brasileiro de escritores, tradutores, editores e leitores, com direito a autógrafos, conversas, fotos e muito mais. O Salão do Livro, programado para acontecer na próxima quinta-feira em Framingham, Massachusetts, promete atrair um público variado e eclético, que vai discutir os desafios de escrever livros nos Estados Unidos. Na programação, tem ainda uma palestra com mesa redonda com o tema O Surgimento de Novos Escritores e as Novas Dinâmicas de Consolidação da Língua Portuguesa no Mundo. E queremos também convidá-los e lembrá-los que este Salão de Livro é muito importante para todos nós, na preservação da língua portuguesa, na divulgação dos nossos autores e escritores, na preservação e no incentivo da leitura em nossas crianças e no nosso dia a dia, para que isso se torne um hábito na nossa vida. Quem for até lá vai poder encontrar os mais variados segmentos literários, que vão desde o infantil até ficção. O encontro vai ser das 14h às 19h. O Salão do Livro chega a Massachusetts depois do sucesso de público em New York. Vale lembrar que o evento que celebra a literatura brasileira vai ser gratuito. E um momento único para encontrar e conhecer diferentes autores e novas obras. Em Marietta, na Geórgia, a polícia anunciou que um brasileiro que vive na região há cerca de 2 anos foi preso. Ele é acusado de agressão grave e violência doméstica. O brasileiro, que não teve o nome divulgado, foi flagrado em um vídeo encurralando, gritando e agredindo uma mulher, também brasileira, que seria a sua namorada. O brasileiro usou até mesmo uma arma, apontando o revólver para o rosto da mulher na hora do confronto, que foi presenciado pela filha dela, menor de idade. Segundo a polícia, esse brasileiro, que já tem um histórico violento de antigas relações, continua detido na penitenciária do condado de Cobb. Agora o assunto é imigração. Novos dados do governo mostram um recorde no número de prisões de indocumentados que chegaram ao país pela fronteira sul no ano fiscal de 2023, que acabou no mês de setembro. Acreditem, foram mais de 3 milhões de apreensões na fronteira com o México, um recorde para a história do país que pesa para a atual administração Biden no ano que antecede as eleições presidenciais. Os dados da Patrulha de Fronteira revelam que os Estados Unidos quebraram 2 recordes: o de maior número de detenções em um único mês e o maior número de detenções em um ano fiscal. Foram 3.200.000 apreensões de imigrantes ilegais logo na chegada ao país, depois de cruzar pelo México. Segundo o governo, a maioria dessas pessoas já foram deportadas. O mês que registrou a maior movimentação foi setembro, quando os agentes federais prenderam cerca de 9.000 imigrantes diariamente, chegando ao recorde de quase 270.000 detenções em 30 dias. A agência de imigração disse que continua a trabalhar para coibir as travessias ilegais à medida que melhora a segurança das fronteiras e que a estratégia atual continua sendo barrar a entrada de pessoas, drogas e mercadorias perigosas no país. Na semana passada, a Casa Branca pediu ao Congresso a liberação emergencial de cerca de 14 milhões de dólares para ajudar a resolver a crise na fronteira com o México.
Parte da verba seria para a contratação de novos agentes federais e aquisição de tecnologia avançada para aumentar a vigilância nos portos de entrada. Com esse recorde número de detenções na fronteira, isso causa várias consequências. Primeiramente, sobrecarrega mais ainda o sistema de imigração que já está sobrecarregado, ou seja, pessoas que têm processo de asilo político pendente ou até de cancelamento de deportação, que é uma forma de se legalizar, têm que esperar muitas vezes anos e anos e anos para conseguir chegar na frente do juiz. E essa espera só tem expectativa de aumentar. Sem contar com as várias cidades santuários que vêm recebendo imigrantes, todos os sistemas estão também sobrecarregados, questão de escola, hospital, casas, né, abrigo para essas pessoas também fica mais e mais complicado. Isso também dá força aos oponentes, né, da reforma imigratória, que vão dizer mais e mais que qualquer alívio para os imigrantes que estão aqui vão servir de incentivo para que mais imigrantes venham ilegalmente pela fronteira. A Polícia Federal do Brasil e a Receita Federal anunciaram que fizeram uma operação para combater o comércio de mercadorias importadas irregularmente daqui dos Estados Unidos. A estimativa é de que aproximadamente 30 milhões de reais em tributos de importação deixaram de ser recolhidos pelos investigados. A Operação Ícaro desarticulou uma organização criminosa dedicada a esse comércio ilegal baseada no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão, além da execução de bens judiciais para sequestro desses bens e bloqueio também de contas bancárias. Bom, depois do intervalo, a gente traz os detalhes de um acidente massivo de trânsito na Louisiana que deixou dezenas de mortos e feridos. E tem os detalhes da investigação sobre o piloto da Alaska Airlines que tentou derrubar um avião cheio de passageiros. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU, sob comando do Brasil, realizou mais uma rodada de discussões sem acordo sobre o conflito no Oriente Médio, incluindo a situação humanitária em Gaza e os reféns sob domínio do grupo Hamas. As autoridades israelenses interrogaram terroristas que confessaram que o grupo extremista prometeu dinheiro e apartamento por cada refém capturado no ataque que foi realizado no dia 7 de outubro. Ontem, o Hamas libertou mais 2 reféns do cativeiro. No total, já são 4 pessoas soltas. A correspondente da Record TV, Denise Odorice, que está em Tel Aviv, Israel, tem mais detalhes da libertação dessas 2 idosas israelenses. As 2 idosas libertadas ontem foram trazidas para este hospital em Tel Aviv. Yocheved Lifshitz tem 85 anos e Nurit Cooper tem 79. Yocheved deu uma entrevista coletiva revelando muitos detalhes sobre os dias que passou no cativeiro. Ela descreveu esse período como um pesadelo. Disse que foi levada de motocicleta pelos sequestradores, que eles disseram que não iriam machucá-la, porém contou que apanhou com um pedaço de madeira, que sentiu muita dor, não foram ferimentos graves, mas que doeu muito e ela teve até dificuldade para respirar. Ela disse que se machucou também quando a motocicleta em que ela estava amarrada passou pela cerca que separa a faixa de Gaza do território israelense. Ela contou que os sequestradores roubaram dela um relógio e uma joia que ela estava usando e que ela e mais 24 pessoas foram obrigadas a andar alguns quilômetros num chão úmido, segundo ela descreveu. A idosa disse também que o local em que ela ficou é uma grande rede de túneis, que ela inclusive comparou, chamou de teia de aranha, que num primeiro momento havia muitos reféns juntos, depois eles foram separados de acordo com as comunidades de onde vieram e que havia crianças também. Yocheved contou que no local havia um médico e paramédicos, inclusive paramédicas mulheres que tinham a função de cuidar das reféns mulheres e um guarda para cada 5 reféns em média. Ela contou que o local era limpo, tinha banheiros, que ela dormiu num colchão dentro de um dos túneis, o tempo todo ficou no mesmo local e que a cada 2 ou 3 dias um médico vinha checar a saúde dela e de outros reféns idosos, que eles receberam medicamentos contínuos, né, aqueles que precisavam dessas medicações, e que todos os dias ela se alimentou de queijo e pepino, que era a mesma coisa que os sequestradores estavam comendo. E o Yocheved ainda criticou o governo israelense com a ajuda da filha, né, que a acompanhou durante toda a coletiva, disse que muito dinheiro foi gasto por Israel para construir essas cercas, né, na fronteira, mas que essa estrutura não impediu a invasão do Hamas no dia 7 de outubro.
Denise Odorici para o jornal Américas no Ar. Uma policial da cidade de Nova York está enfrentando acusações por traficar fentanil e heroína durante o serviço. Grace Rosa Baez foi presa e afastada da corporação. O homem com quem ela dividia o apartamento também foi detido. De acordo com a procuradoria, a policial usava embalagens de doces para carregar a droga que traficava durante as horas de trabalho. Segundo a NYPD, a Grace começou a atuar como policial na cidade de Nova York em 2012. Não foi divulgado por quanto tempo ela estava realizando o tráfico de drogas ou se mais policiais podem estar envolvidos nesse crime perigoso. Bom, agora está na hora do nosso giro de notícias, que começa com um impressionante flagrante de um acidente massivo de carro na Louisiana. 158 veículos se envolveram em um grave engavetamento que deixou pelo menos 7 pessoas mortas e 30 feridos. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira na interestadual I-55, que corta a Louisiana. Hoje, esse vídeo gravado por uma testemunha ganhou a internet. A imagem mostra a pilha de carros e o cenário que mais parece de guerra. Segundo uma investigação preliminar, a colisão teria sido causada por uma névoa espessa e fumaça proveniente de incêndios florestais que deixou os motoristas sem qualquer visibilidade. O massivo acidente deixou a estrada bloqueada por horas. Entre os feridos que ainda estão hospitalizados, há pessoas em estado grave. Em Júpiter, na Flórida, uma pessoa morreu ao sofrer um potente choque elétrico em uma fonte de água. Outras 4 pessoas estão hospitalizadas, entre elas 3 menores de idade que ainda se recuperam com supervisão médica. A polícia disse que o incidente começou quando uma criança foi eletrocutada e o restante das pessoas tentou ajudar. A fonte de água que provocou a tragédia foi interditada enquanto o caso é investigado. Uma escola de Washington investiga o caso de uma invasão de mascarados à unidade que provocou pânico. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o grupo de 5 pessoas invadiu a Auburn Riverside High School e começou a espancar os alunos nos corredores. O distrito escolar disse que o grupo provocou caos na escola por menos de 1 minuto e foi expulso pelos professores. As autoridades também afirmaram que estão tomando medidas sobre o ocorrido, mas não especificaram de que tipo ou contra quem. Pânico nos céus do Oregon. Um piloto que estava de folga tentou desligar os motores de um avião em pleno ar com mais de 80 pessoas a bordo. O homem usou o sistema de prevenção de incêndio da aeronave para tentar paralisar os motores, mas a tripulação conseguiu agir rápido e impedir a tragédia. O susto aconteceu num voo da Alaska Airlines. A aeronave seguia de Washington para São Francisco quando um piloto de folga entrou na cabine e tentou desligar os motores da aeronave. Foi a tripulação que deteve o americano e conseguiu reverter a situação em pleno ar. Joseph David Emerson, de 44 anos, foi dominado na aeronave e foi preso quando o avião pousou em Portland. Ele foi acusado de 83 tentativas de homicídio e de colocar o avião em risco. O FBI e a polícia local abriram investigações sobre o caso. O Serviço Americano de Inteligência descartou um atentado terrorista. Esta passageira disse que ninguém percebeu nada no voo e que a tripulação tinha sido muito discreta. O áudio do piloto relatando o caso para a torre de controle foi divulgado. Só para atualizar, nós pegamos o cara que tentou desligar os motores fora da cabine e ele não parece estar causando nenhum problema na parte de trás agora mesmo. Acho que ele está dominado. Queremos um policial assim que tocarmos o chão. E no final da tarde de hoje, o jornal The New York Times revelou detalhes do depoimento desse piloto à polícia. Ele teria contado aos investigadores que fez consumo de cogumelos psicodélicos horas antes do voo. Ele também disse acreditar que estava sofrendo de uma estafa mental e burnout e que não dormia há mais de 40 horas. No próximo bloco, pesquisa revela que o mundo sofre uma epidemia de solidão, o que pode ser perigoso à saúde física e mental. E tem alerta do governo que garante que o país está entrando em uma temporada severa de doenças respiratórias.
Se você anda se sentindo só, não está sozinho. Uma pesquisa acaba de descobrir que 1 em cada 4 pessoas no mundo também se sente sozinha. De acordo com os dados coletados pela Gallup, isto está representando cerca de 25% dos adultos em 142 países. As maiores taxas de pessoas que dizem se sentir só estão entre os adultos jovens, com idade entre 19 e 27 anos. Hoje, cerca de 27% deles relatam sofrer algum nível de solidão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o mundo está enfrentando um problema sério de isolamento e também de solidão, o que, de acordo com as autoridades de saúde dos Estados Unidos, pode ser perigoso. A solidão, segundo os especialistas, pode ter um impacto negativo na saúde mental e física e até mesmo levar à morte precoce. E a gente segue nesse assunto porque um novo estudo sugere que os adultos que vivem sozinhos e sem muito contato social têm 32% a mais de probabilidade de desenvolver o câncer. Os médicos ainda não sabem o motivo, mas as pessoas que moram sozinhas, saem pouco, não têm amigos, não têm vida ativa e quase nenhum contato social têm maior chance de desenvolver e morrer de câncer. Entre as hipóteses estariam a tristeza e a angústia da solidão, mas nada ainda foi confirmado. Os estudiosos chegaram a essa conclusão depois de acompanhar um grupo de 115 mil pessoas de 18 a 64 anos que viviam sozinhas. Desse total, 2,5% morreram de câncer durante os anos de estudo. Já o outro grupo de voluntários, que compartilhava a vida com alguém, o índice de mortes por câncer foi de 1,6%. Esse resultado sugeriu que os adultos que vivem sozinhos têm um risco 32% maior de desenvolver a doença. Essa tendência atinge todas as raças e classes sociais. Os pesquisadores lembraram que esse estudo ainda não tem uma comprovação científica e que novas pesquisas estão sendo feitas. Eles também destacaram que nem todas as pessoas que moram sozinhas possuem esse perfil, mas lembraram da necessidade de manter a saúde mental com atividades como sair, se movimentar e ter relações sociais. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças está alertando que o número de casos de internações por infecções respiratórias no país começou a aumentar de novo e voltou a reforçar a necessidade de vacinas antes do inverno chegar. Principalmente contra a Covid-19 e o RSV, o vírus sincicial respiratório. A Laura Zen mostra pra gente que a previsão é de uma temporada de internações igual ou pior que o ano passado. Para algumas pessoas, o amor pode até estar no ar. Mas para todo mundo, de forma geral, o que está no ar mesmo são os vírus de sintomas parecidos que atacam o sistema respiratório, a Covid-19, a RSV e a gripe comum. O inverno ainda não chegou, mas as contaminações estão aumentando no país. No período do inverno, a gente tem um boom de infecções virais. Isso aumenta muito a taxa de pneumonias virais e a necessidade de internação hospitalar, principalmente de crianças e idosos. Claro que os jovens saudáveis também podem ter infecção e evoluir com uma forma grave. Como se prevenir dessas situações? Primeiro, a vacinação. E está justamente aí uma das grandes preocupações, já que a taxa de imunização contra a Covid-19 é baixa. Apenas 17% dos americanos tomaram a vacina de reforço. Já no caso da vacina do RSV, o perigoso vírus sincicial respiratório, a preocupação é a falta do imunizante para quem mais precisa, crianças e idosos. Essa vacina pode ser aplicada em crianças, o ideal é que sejam crianças abaixo de 6 meses e que tenham alguma comorbidade. Esse anticorpo monoclonal vai proteger aí a criança por pelo menos 5 meses. Quais são as comorbidades mais indicadas? Crianças que têm problemas cardíacos, respiratórios. Se tiver vacina para todas as crianças, o ideal é que todas fossem vacinadas. Mas caso não tenha disponível, o ideal é ir vacinar as crianças que tenham alguma comorbidade. No ápice desta temporada de vírus respiratórios, as autoridades americanas prevêem semanalmente entre 15 e 25 novas hospitalizações para cada 100 mil habitantes, sendo que os casos de Covid-19 devem liderar as internações seguidas pelo RSV. Além das vacinas, os especialistas encorajam outras medidas de precaução. Inicialmente, manter a higienização das mãos, principalmente em ambientes públicos e aglomerados. O uso da máscara também se faz necessário nesses ambientes aglomerados e principalmente se o indivíduo apresentar sintomas gripais.
Uma outra coisa também muito importante é manter-se em ambientes ventilados e, se isso não for possível, garantir uma umidificação do ar. Depois do intervalo, a gente fala sobre o aumento do descarte irregular de lixo em Las Vegas, que está alterando as belas paisagens da região. E tem reportagens sobre uma ação do governo brasileiro para ajudar quem vive nos Estados Unidos a concluir os estudos do ensino fundamental e médio. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Dezenas de estados norte-americanos estão processando a Meta, a empresa proprietária do Facebook e do Instagram. O motivo são os prejuízos que essas plataformas causam nos jovens do país. O processo alega que os produtos da Meta prejudicam a saúde mental dos jovens usuários, com recursos viciantes, feeds de notícias infinitos e até notificações frequentes. Segundo a ação, sobretudo o Instagram contribui fortemente para uma crise de saúde mental, ansiedade e distorção de imagem entre os menores de idade. O processo foi movido hoje na Califórnia por 30 diferentes procuradores gerais dos Estados Unidos. A ação quer aumentar o controle no uso das redes sociais, que, segundo os especialistas, contribuem para um aumento de depressão juvenil e ideação suicida. E moradores de regiões de deserto daqui dos Estados Unidos denunciam um aumento de acúmulo de lixo nessas áreas que deveriam ser melhor preservadas. É o caso de parte de Las Vegas, onde o despejo ilegal próximo ao Lago Mead modifica a paisagem e aumenta a poluição. Paisagens bonitas como esta estão sendo alteradas por algo nada agradável. Em muitas partes do deserto, próximo a Vegas, a aparência na beira das estradas é absolutamente terrível. Em North Hollywood Boulevard, por exemplo, o lixo se acumula cada vez mais. Conforme passam os dias, novos descartes aparecem, de móveis velhos a animais mortos, tudo jogado fora irregularmente. Moradores da região denunciam que estão tentando entrar em contato com o Departamento de Terras e Lixo, mas sem sucesso. Já em resposta à reportagem, as autoridades do estado disseram que o despejo ilegal representa um desafio significativo no sul de Nevada e que este comportamento não só viola a lei, mas também mancha a beleza natural da região. De acordo com um engenheiro distrital, o despejo ilegal de lixo pode resultar em uma multa pesada na região de até $2.000. Atenção, brasileiros que moram no norte e noroeste dos Estados Unidos. As autoridades estão alertando para uma forte tempestade de neve que está chegando nas próximas horas. Os meteorologistas dizem que essa onda de frio intensa, a primeira dessa temporada aqui, vai trazer também rajadas de ventos muito fortes já esta noite. De Washington e Oregon até Montana, os moradores vão sentir a queda brusca de temperatura com a intensa nevasca. As previsões indicam que algumas áreas podem registrar neve de até 30 centímetros. Já outras regiões devem registrar menos neve. Mas especialistas alertam para a formação de gelo escorregadio nas pistas e calçadas, além de visibilidade comprometida. As previsões do NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, apontam para um inverno clássico este ano, mas o fenômeno El Niño pode deixar a estação mais quente em outras áreas aqui do país. Bom, diante dessa notícia que termina até um pouco confusa sobre a previsão do tempo, vamos dar uma olhada no nosso mapa para boa parte do país, porque tem temperaturas também bem diferentes já previstas para amanhã, gente. Olha só, em Boston, mínima de 57, mesma coisa ali na região de Nova York. O sol começa a brilhar em Charlotte, Norfolk e Atlanta, onde a máxima pode chegar a 74. Na Flórida tem previsão de tempo encoberto e pancadas de chuva na costa leste em Miami e Jacksonville. Em New Orleans, mínima de 71. Houston, a gente tem previsão de chuva, mínima de 75. San Antônio, o sol nem aparece por lá, mínima de 74, máxima de 86. El Paso, o sol aparece um pouco durante o dia, mas tem trovoada, viu, gente? Mínima de 54, máxima de 72. A mesma coisa em Albuquerque, a máxima não passa de 65. Phoenix, a máxima é de 83, sol entre nuvens, tempo encoberto. Los Angeles, chuva. Las Vegas, tempo encoberto também, mínima de 60. E São Francisco, sol entre nuvens, mínima de 50, máxima de 65 graus.
Agora, olha só essa iniciativa que bacana, gente. O Ministério de Educação, em parceria aí com o Consulado Geral do Brasil em Miami, realizaram testes de certificação de estudo para jovens e adultos que moram aqui nos Estados Unidos. A ideia foi fornecer, através dessas provas, diplomas de conclusão de ensino fundamental e médio para que os brasileiros possam se qualificar melhor para os empregos. E foi tudo de graça, gente, como nos mostra agora a repórter Cone Rocha. A Gabriela, estudante do 2º grau, chegou cedinho para fazer as provas do Enseja. Eu moro em Orlando, aí eu pesquisei e vi a oportunidade, que aqui tinha oportunidade para você fazer a prova e concluir o ensino médio. Então, eu vi que tinha oportunidade, vim, realizei a prova, tranquilo, deram todo o auxílio, oportunidade de fazer a prova e vai dar certo. Além da Gabriela, outros 36 brasileiros fizeram os testes para obter o diploma do ensino médio e fundamental, como a carioca Vitória, que vive no Texas. Eu sou homeschooler e no Brasil não é regulamentado, não é nem que pode nem que não pode. Então eu preciso, de um certificado do governo dizendo que eu tenho estudado, que eu tenho concluído meus estudos, para assim eu poder ir para faculdade e outras coisas, outros órgãos de estudos. Os candidatos fizeram provas de português, redação, matemática, história, geografia, ciências, língua estrangeira moderna, artes e educação física. Mas para conseguir o diploma, eles precisam obter pelo menos 100 pontos, numa escala que vai de 60 a 180, no Enseja, o projeto criado pelo INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação no Brasil, que teve o apoio total do Consulado Geral do Brasil em Miami. O Enseja é uma prova que certifica os brasileiros que não concluíram seu ensino fundamental e médio no Brasil e que, a partir de então, com esse certificado na mão, eles podem buscar melhores oportunidades de emprego e melhorar a sua vida. Eu acredito que é muito bom, porque tem gente que não teve oportunidade, tem gente que teve que parar de estudar quando criança ainda, no ensino fundamental, e essa oportunidade é muito boa, porque depois de adulto, muita gente quer refazer, quer concluir a escola e os ensinos. E ter essa oportunidade de vir aqui refazer para ter uma vida melhor, uma estrutura melhor, é muito boa mesmo. Foi um feito muito bom para o cidadão mesmo. As inscrições são online e gratuitas. O candidato precisa fornecer um número de CPF e do passaporte e precisa ter, no mínimo, 15 anos completos para as provas do ensino fundamental e 18 anos para o nível do ensino médio. Quem se interessou pode acessar o site do INEP e procurar por Enseja para saber as datas das provas no próximo ano. Linda reportagem e belíssima iniciativa do consulado, né, Ruth? Com certeza. Bom, e é com essa reportagem que a gente se despede de vocês hoje. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora, então, com mais um capítulo da 9ª temporada da série Reis. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Até amanhã.